ajuda. No vídeo de hoje eu vou te explicar por qual motivo muitas vezes a ajuda não dá certo. Você tem a melhor das intenções, você de coração resolve ajudar aquela pessoa, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém até que você viu na rua, enfim, uma pessoa necessitada, mas o tiro sai pela culatra. Não dá certo e muitas vezes era melhor você nem ter oferecido ajuda a ela. Eu sou o João Wilkinson, psicólogo, terapeuta há quase 20 anos, tenho diversos trabalhos. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar no link que vai estar aqui no comentário, tá bom? Bom, nosso vídeo de hoje vai ser muito baseado no trabalho do Bert Hellinger. O Bert Hellinger, se você não sabe, é aquele alemão que trouxe o trabalho das constelações familiares. E aí eu já te adianto, as constelações familiares, caso você seja um simpatizante, já tenha passado por esse processo e esteja aberto aqui, ótimo, eu fico muito feliz. Mas se você é uma pessoa que não conhece ainda e já ouviu falar, inclusive pode até ter ouvido falar mal desse tipo de trabalho, eu peço que você tenha aquela mentalidade, né, aquela disposição, daquela ideia oriental do que da xícara vazia, né, que você esteja aqui aberto, independente de quem foi o autor disso que nós vamos comentar aqui. Por quê? E aí até aproveitando para defender um pouco, né, algo que ficou muito mal visto, que de fato as constelações familiares elas cresceram muito de uma maneira um pouco desenfreada, desordenada, como tudo que cresce, né, que ganha corpo, e realmente muitas pessoas acabaram fazendo um trabalho ruim, deturpando, distorcendo e principalmente usando o mesmo nome para trabalhos completamente diferentes que não tem nada a ver com a origem que foram as constelações, como Bert Hellinger trouxe para nós, que é um trabalho incrível, belíssimo, que ajuda muito as pessoas. Eu trabalho com a constelação do Bert Hellinger como ela foi originalmente. Então, se você quiser realmente fazer uma constelação como ela é de fato, pode clicar no link aqui e entrar em contato comigo. Mas então, vai estar muito baseada nesse livro aqui, a minha conversa com vocês hoje, que é Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. E só completando, né? Acabou que eu falei e não disse muita coisa. Mas o que aconteceu? Além dela ter crescido de forma desordenada, né? E alguns anos atrás, isso virou uma certa polêmica. Uma certa não, virou uma polêmica porque estava incluindo as constelações no SUS. E aí eu concordo plenamente que não deveria ter sido incluída da maneira que estava sendo incluída. E aí que isso teve uma repercussão, digamos assim, tá? Bom, mas voltando aqui para o nosso trabalho, o que acontece? Você já deve ter reparado que não é simples assim esse movimento de ajudar alguém. E o que é muito curioso? Muitas vezes aquela ajuda, ela dá errado. Ou seja, a pessoa que recebe a ajuda ou fica ofendida, ou depois ela te cobra alguma coisa, ou ela vai embora. É como se aquela relação tivesse acabado e você fala assim, poxa, mas logo eu que estava com a melhor das intenções, logo eu que ajudei de fato. E aí, o que está em jogo aí? Uma das coisas que a gente tem que pensar é o que está movendo a minha ação de ajudar a pessoa? O que lá no fundo realmente me move para isso? Porque nós, como seres humanos que somos, nós acabamos muitas vezes tomando algumas atitudes e tendo alguns comportamentos que eles estão fora da nossa consciência. Ou seja, eu ajo baseado sim numa avaliação, digamos assim, do momento, mas uma grande parte disso é aquela história lá da ponta do iceberg, né? Então, tem uma parte que nós não estamos vendo desse iceberg, que é o que move as nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas ações. E a gente fica, é como se fosse um ponto cego. A gente fica sem entender muito bem depois, nossa, mas por que aconteceu isso? Por que essa pessoa foi embora? Você já deve ter ouvido muitas vezes, se não aconteceu com você, provavelmente você conhece alguém próximo que aconteceu. Coisas do tipo, a pessoa estava fazendo, sei lá, funcionários da casa. Então, às vezes é uma pessoa que fazia faxina durante muitos anos, às vezes foi alguém numa obra,
que estava lá na sua casa, né, trabalhando. E aí a gente muitas vezes tem um impulso de querer ajudar essas pessoas. Às vezes elas pedem, às vezes nós oferecemos, né? Ajudar elas de alguma forma, pode ser antecipando um pagamento, pode ser dando um bônus, alguma coisa a mais. E curiosamente, justamente essa pessoa que talvez tenha recebido tanta ajuda sua ao longo do tempo, é a pessoa que depois rouba alguma coisa na sua casa, é a pessoa que trata mal, é a pessoa que vai embora e te processa. Você já deve ter visto alguém, se não foi com você, foi com alguém próximo, porque são situações comuns que acontecem. E você fala assim, nossa, mas logo eu, poxa, como é que teve coragem de fazer isso comigo? Primeira coisa é, quando a gente começa a entender um pouco mais do comportamento humano, né, e desse universo, a gente começa a ter mais tolerância com as pessoas. E se os vídeos que eu estou fazendo aqui servirem para deixar você um pouco mais tolerante com as pessoas e com você mesmo, eu já fico super feliz. Esse que é o objetivo muito aqui do nosso canal, de eu ter retomado inclusive esse canal aqui do YouTube. Então, o que acontece, né? Essa pessoa, ela provavelmente se sentiu inferior a você. E aí a maneira que você ajudou talvez tenha sido excessiva, ou foi desequilibrada, ou você não esperou a pessoa pedir ajuda e você não deu a quantidade, vamos falar assim, correta daquilo. Então um ponto que está implicado nisso é o quê? Numa relação de ajuda, né, a gente tem que tomar muito cuidado para aquele que está dando, está oferecendo ajuda, não se colocar num lugar de superior, como alguém melhor ou maior que o outro. Por quê? Porque isso, dependendo de como isso é feito, isso vai ferir algo essencial que as pessoas às vezes percebem, às vezes não percebem, mas que é o quê? A dignidade delas. Então, a pessoa que recebe ajuda, ela tem a dignidade dela ferida, muitas vezes, nessa postura. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu muitos anos, fiz trabalho voluntário. E aí um dos serviços que a gente oferecia lá no trabalho voluntário era servir comida para as pessoas. As pessoas iam até um local, aquilo acontecia uma vez por semana, e nós servíamos a comida. E, de fato, muitas vezes era a única refeição completa que a pessoa fazia na semana. Né? Quando eu digo assim, um almoço com os devidos nutrientes e, né, um prato ali completo, que um nutricionista ficaria orgulhoso. E algumas vezes as pessoas recusavam alguma coisa. Então eu lembro que e aí eram desde crianças até adultos, tá? Então algumas pessoas recusavam, por exemplo, não bota feijão para mim não, que nós fazíamos o prato e servia, né, na frente da pessoa e servia para ela. Então ela podia dizer. Muitos queriam tudo, justamente por isso que eu estou falando, né? Porque eles não tinham aquilo durante a semana. Mas tinha uns que não queriam algumas coisas. E tinha gente no trabalho voluntário que achava isso um absurdo. E aí o comentário era, né? Pessoas do trabalho voluntário, né, que estavam ajudando. Então são os ajudantes. Ah, mas como é que pode? A pessoa não tem e não aceita. Como é que pode? Não quer comer isso? Olha só, ela tem todo o direito de não querer. Você não pode obrigar alguém a aceitar uma ajuda. E aí esse exemplo ele serve para mostrar o quê? Que uma das coisas eu não posso ferir esse desejo do outro. Então, primeiro, só para organizar, eu preciso esperar a pessoa pedir a ajuda. E muitas vezes nós antecipamos isso. A gente não espera. A gente observa uma situação, a gente vê uma pessoa sofrendo e a gente antecipa essa ajuda. Ah, mas você não está sendo um pouco frio? Eu vou olhar a pessoa ali passando por uma situação. É claro que a gente, eu sei que não é uma coisa assim uniforme, né? Que a gente vai encontrar em todo mundo da mesma maneira, mas a gente vai buscar ter um bom senso e são coisas que são lógicas. Se eu vejo alguém apanhando, se eu vejo alguém que caiu no chão e se machucou, se eu vejo uma pessoa, né, passando mal, lógico que eu vou oferecer ajuda a ela. Aí é outra história. Mas a gente está falando aqui de outro tipo de ajuda. Então, por exemplo, às vezes a gente observa alguém na nossa família que tem um problema.
tem uma situação, pode ser emocional, pode ser física, e todo mundo meio que conversa entre si e fala assim, nossa, fulano devia ir no lugar tal, a pessoa precisa procurar um médico, a pessoa devia melhorar isso aqui, precisa resolver tal coisa, a pessoa está acima do peso, isso pode estar dando um problema, né, de doença nela, e fazer exames. Só que a pessoa não vai. E se é uma criança, é outra história. O que a gente está falando aqui é de adulto para adulto. Mas se são pessoas adultas, não adianta eu ficar sendo aquela pessoa chata, insistente e que fica ou forçando a pessoa, lembrando dela uma coisa que provavelmente ela já sabe, porque todo mundo sabe que precisa. Salvo raras exceções, né, nós sabemos o que nós precisamos. Entre isso e fazer é outra história. Aí tem um mundo aí no meio, né? Mas, no geral, nós sabemos o que nós precisamos. Ou a gente vai falar uma vez com a pessoa. Só que eu não posso me tornar aquele que fica ali toda hora chato, lembrando em momentos inadequados, né, aproveitando situações, pegando carona em conversas, porque eu viro uma pessoa chata. Isso só afasta a pessoa de mim e talvez eu fosse aquele que, se estivesse aberto esperando vir até mim, a pessoa viria e a gente conversaria. E talvez a ajuda acontecesse, que é o objetivo. Então, lógico, né? A gente não faz isso por mal. A gente está vendo alguém sofrendo. Às vezes é alguém que a gente ama, né? Alguém muito próximo, e a gente quer fazer alguma coisa por ela. Só que eu não posso insistir nisso. Por quê? Porque senão a gente está infringindo essa lei, essa regra que é a pessoa não pediu. E se ela não pediu, é porque ainda não doeu o suficiente nela. Mais uma vez, às vezes a pessoa está numa situação extrema e é lógico que eu vou intervir. Mas a gente está falando das questões normais, digamos assim, né? As questões da vida que a gente... eu tinha um professor que falava assim, são os normóticos, né? Então, neurótico são os problemas que todos nós temos, né? No geral, todos nós somos neuróticos, tá? Temos nossas questões, eu que estou falando aqui também, né? As questões da vida. E tem os normóticos, né? Que é essa brincadeira que meu professor fazia. Mas então os normóticos, ou seja, no geral, todos nós que são esses neuróticos, que não são aqueles, né, que estão, por exemplo, num hospital psiquiátrico, né? Só para a gente separar bem a divisão essa, nós, às vezes, não chegamos ainda naquele momento de pedir ajuda. Ou seja, aquela dor, aquele sofrimento, ele ainda não me ensinou ou eu ainda não consegui aprender com ele o que eu preciso. E vai continuar acontecendo. E aí a vida continua colocando aquela situação para mim. O que acontece também é que, às vezes, o ajudante, ou seja, aquele que quer ajudar, ele faz isso porque ele não suporta o sofrimento do outro. E aí, no fundo, ele não está fazendo para tirar a pessoa da situação. Ele está fazendo porque ele não aguenta ver a pessoa naquele estado. E aí, adianta? Eu estou fazendo por quem, né? Por mim ou pela pessoa que precisa? E isso gera um caos, isso gera uma confusão. Isso acaba gerando muitas vezes o efeito contrário, ou seja, a pessoa se afasta de mim, a pessoa fica ofendida. Então, não adianta eu passar por cima, né, desse timing, desse tempo da pessoa perceber que ela precisa de ajuda, dela me procurar e pedir ajuda, porque senão vai dar problema, né? Algumas vezes esse movimento também da gente oferecer ajuda porque não suporta a dor do outro, ou seja, por causa de mim, né, tem a ver justamente com o que a gente está falando. É uma questão minha. Como é que é para mim eu ficar em volta, né, eu ficar atento, eu estar disponível e aguentar o destino daquela pessoa. Isso costuma ser muito complicado também. Porque às vezes a pessoa, às vezes não, eu acredito pelo menos, que a gente só passa pelo que nós precisamos passar. Mesmo que a gente tenha buscado aquilo e percebi depois que não foi o melhor caminho, a consequência não foi boa, mas foi uma experiência e a gente precisa aprender com as experiências. Não adianta eu me arrepender apenas, eu preciso aprender com aquilo. Então, como é que é muitas vezes para a gente respeitar esse destino do outro e perceber que nós não vamos conseguir mudar o destino do outro muitas vezes.
A pessoa vai sim passar por aquilo, a gente vai sofrer, mas aí é um problema meu poder trabalhar isso. E dependendo da sua crença, você vai acreditar o quê? Que as pessoas não estão por acaso juntas. Uma família não está junta por acaso. Não foi aleatório, né? São essas pessoas por alguma razão, por alguma ordem, por algo maior que organiza isso, você pode chamar de espiritualidade, não importa. Elas estão ali no mesmo lugar, na mesma casa, quando são familiares. Pessoas que cruzam o nosso caminho, que entram na nossa vida. Então, assim, muitas vezes é um teste para a gente também aguentar ou suportar, ficar quieto, né? Ficar olhando, observando, uma espera, né? Que assim, não é você ficar passivo, é uma espera ativa. Parece contraditório, né? Mas eu tô ali atento. E aí sim, quando a pessoa procurar, provavelmente a ajuda vai funcionar, seja ela qual for. Por quê? Porque ela está aberta àquilo. Ela pode agora dar um outro passo. O que é muito comum que acontece, né? E aí depois de tantos anos a gente já fica esperto, digamos assim, né? É muito comum que um dos cônjuges me mandar mensagem falando assim, porque eu quero marcar para o meu marido. Ou o contrário, né? Porque eu quero marcar para minha esposa. E lógico, algumas vezes, como é que eu vou dizer? Às vezes a pessoa está impossibilitada, é uma coisa, mas não é o comum. Todo mundo consegue parar e mandar uma mensagem hoje em dia para marcar uma consulta. E aí, quando a pessoa me procura assim, eu já fico desconfiado, né? Por quê? Não vai funcionar. Se eu marco com a pessoa assim, o que vai acontecer? O que vem pode até... Ou a pessoa não vem na sessão, e aí né, a gente perde tempo, é ruim para todo mundo, é um transtorno. Ou a pessoa vem 2, 3 vezes, quando é um trabalho de terapia, né? De atendimento mais contínuo, e vai embora. Então, assim, o outro estava doido para ajudar, o que procurou para marcar. Mas a pessoa não estava pronta, e muitas vezes vem por educação, ou vem, porque fulano, né, ela marcou para mim, né, ele marcou para mim, falou que ia me ajudar. Mas a pessoa está aberta à ajuda? Caso você seja terapeuta, psicólogo, alguma coisa da área de ajuda, né, iniciante, fique esperto, né? Pede para a pessoa entrar em contato com você. E aí muitas vezes a pessoa não entra em contato porque ela mesma não queria. Quem queria muito é o outro, né? Então é isso que acontece, né? A gente quer ajudar. É natural do ser humano querer ajudar, né? A gente não quer ver alguém sofrendo. Só que a gente tem que ter essa atenção, né? Deixa eu só ver, porque eu sei que tem mais um ponto importante aqui. Porque aqui não tem corte, tá, pessoal? Eu tô indo até o fim, é uma só. Eu só corto um pouquinho o início e o final, porque eu tô desligando alguma coisa ou acontece alguma coisa aqui. E algo curioso também, né? A gente muitas vezes fica chateado se o outro não aceita ajuda. Isso é uma incoerência, né? Não posso ficar chateado se a pessoa não aceita ajuda, a minha ajuda. Porque eu sou muito importante, né? Eu sei, o ego enorme, né? Orgulho. Que eu sei o que é melhor para você. Você tem certeza que você sabe? Você tem certeza mesmo? E aí é um movimento também de o quê? Humildade, né? Baixar a bola um pouquinho, pé no chão. Humildade vem daí, né? Humus, terra, pé no chão. Né? Peraí, calma. Você pode até ter uma visão sobre aquilo, mas você não pode achar que a sua é a única maneira de ajudar ou é a melhor maneira de ajudar. E aí você fica muito ofendido se o outro não aceita. Então, cuidado, né? Porque esse tipo de coisa acontece e a gente nem percebe, né? Durante muitos anos, eu fiz um trabalho com um grande amigo meu em escola, e a gente fazia um trabalho de ensino médio para ajudar na escolha das profissões, só que não era uma orientação vocacional, era um trabalho mais amplo, muito legal, que estimulava os jovens a pensar no que eles queriam fazer, né? Já que eles tinham que escolher, apesar de eu achar muito cedo para escolher com a cidade, mas é assim que funciona, né? Com 17 anos, mais ou menos, 17, 18 anos, às vezes 16, mas a gente fazia um trabalho, né? E a gente brincava com eles o seguinte, porque muitos pais
nos dias de hoje ainda, acham, assim, querem impor algum tipo de profissão ao filho. Eles querem dizer ao filho que eles devem fazer, como se isso fosse uma certeza. E a brincadeira que nós fazíamos, eu acho que os pais, alguns devem ter sabido disso depois, né? Mas a brincadeira que a gente fazia era assim, olha, então faz o seguinte, pede para ele montar um documento assinando, né? Vai no cartório e assina, dizendo que ele tem certeza que aquilo ali é o melhor para você, ou seja, ele garante que você vai ser bem sucedido financeiramente, mas que também você vai ser feliz e realizado. E aí todo mundo ria, porque é a mesma coisa. Não tem como saber, né? Ninguém pode dizer para o outro o que é melhor para ele. A gente pode apontar algumas coisas, indicar pela experiência, né? Mas é a mesma questão da ajuda. Não, porque fulano precisa fazer isso, né? Ela precisa fazer aquilo. Não dá para ter certeza, isso é uma baita de uma presunção, de um orgulho, né? E aí é um trabalho importante para a gente baixar um pouco a bola, ser humilde e estar ali disponível. Então, não acredita em mim, testa, bota em prática, começa a observar nas relações que você tem de ajuda e nas próximas daqui para frente, qual é a sua postura, tá? A postura é uma palavra-chave importantíssima para isso. Existem algumas outras questões relacionadas à ajuda, eu vou trazer em outro vídeo, porque eu não quero vídeos muito grandes. E se você tem interesse em saber um pouco mais como funciona essa dinâmica, eu faço o trabalho de constelação tanto online quanto presencial, mas atualmente bem mais online, tá? Só clicar no link aqui que a gente pode, eu te explico como é que funciona. Até a próxima!